templo, mas o templo é destruído, o povo é levado cativo, e na Babilônia eles começam a ter locais de reunião, não apenas religiosas para orações, mas também reuniões para tratarem de assuntos relacionados à educação, a questões políticas que os envolviam. Esses locais eram chamados de sinagogas. Nessa sinagoga, Jesus ensinou inúmeras vezes. A gente até se lembra de alguns eventos quando Jesus expulsa o demônio, o endemoniado de uma pessoa aqui na sinagoga. Ele é criticado, poxa, num sábado. Mas o interessante é vocês notarem essas duas cores. Vocês conseguem ver a sinagoga acima e a sinagoga abaixo? Eles descobriram ali acima, que é do século III ou IV. Então a pedra calcária, essa pedra não tem na região, essa pedra mais clara não é da região, a calcária, ela foi trazida. Só que depois, mais escavações, eles descobrem que essa estrutura do século III ou IV, por causa de moedas encontradas, nós temos uma datação, ela foi construída em cima de uma antiga sinagoga, que foi destruída por um terremoto. E as pedras de baixo eram basálticas, ou seja, as pedras escuras são as da região. Vocês podem ver as mesmas pedras nas construções das casas. Então, a sinagoga que Jesus ensinou não é essa de cima, mas essa seguramente de baixo que é do século I. Então, sobre essa sinagoga, que, por exemplo, ela tem capitéis, tem estruturas romanas. Vocês podem ver ali do terremoto, eles colocaram ali na extensão tudo que havia, né, das colunas, mas a estrutura de baixo, que mais para nós é importante, que nesse local foi confirmado então que havia uma sinagoga e era o local onde Jesus ensinava. Então nós temos esse local que tanto fala nos nossos corações e estamos pisando num solo que Jesus ensinava, curava, libertava. Jesus transformou o uso de uma sinagoga. Passou a ser um local da manifestação do ensino e do poder de Deus. Aqui nós temos então algumas das estruturas que caíram, que estavam na sinagoga e caíram com o terremoto. E então nós vemos aqui a estrela de Davi, talhada em pedra. Aqui adiante nós podemos ver essa coluna. E essa coluna é um documento importante porque demonstra que aqui era Via Maris, um caminho fundamental por onde passava inclusive a guarda romana, o que atesta o fato de que aqui havia uma guarnição romana e também Mateus foi chamado nesse local. E essa coluna, aqui ao lado você pode ver uma menorá, a lembrança que eles tinham na sinagoga do templo. Do lado direito vocês podem ver um shofar e do lado esquerdo a pá de cinzas. E aqui ao lado nós temos a imagem da Arca da Aliança. Ela está sobre duas rodas, o que nos lembra a devolução da Arca da Aliança depois dos 7 meses que ficou com os filisteus. Eles colocaram uma carroça puxada por 2 vacas de volta ali, entrando por Bet-Semes, voltando para o território de Israel. Então aqui nós temos vários documentos que apontam ao significado que essa sinagoga tinha e apresentava àqueles que a visitavam momentos históricos da vida de Israel.